paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, e versículo de número 16 ao 21, que vai nos dizer assim: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram para fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão seu filho tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, que o nosso Deus, ele abate o soberbo. O nosso Deus, ele sabe quem são as pessoas, irmãos, que estão com seu coração exaltado. Aqui nós observamos que o rei Uzias, ele estava com seu coração exaltado, porque ele viu, irmãos, que ele estava realmente rico, fortificado, e o coração dele começou a se exaltar. Quantas pessoas são exaltadas? Quantas pessoas confiam naquilo que elas têm, acham que pode fazer o que quiser, acham que pode tocar em quem quiser, falar o que quiser, e Deus está dizendo: eu vou tratar com gente soberba. O rei Ezequias, ele estava tão soberbo, irmãos, que ele se exaltou para a sua própria ricandoramanto de rasto ruína. Deus está dizendo para você hoje: eu vou abater gente soberba, gente que está se exaltando, gente que está pensando que é alguma coisa, aramandacai de rasto candaraia. Hoje Deus diz para você: ai daqueles que se levantem contra os escolhidos do Senhor, ai daqueles que se levantem contra os projetos de Deus, ai daqueles que toquem aonde não é para tocar. Oferecer incenso no altar do incenso não era da incumbência do rei, mas era da incumbência dos sacerdotes, dos filhos de Arão. Deus havia designado que isso acontecesse. Porém, o rei Uzias, ele estava tão exaltado que ele achou que ele poderia fazer o que ele quisesse, que ele poderia oferecer incenso e não daria nada. Ricandaramanto de rasto. Quantas pessoas estão pensando que podem fazer o que quiser e não vai dar em nada? Por quê? Porque o coração está exaltado, porque é soberbo, porque é arrogante, porque é prepotente. Mas Deus está dizendo: você tem um dono. Eu sou Deus. Ei, Ramantucaia. O Senhor me diz assim: Ribianda Candarasto, que ele não vai demorar de abater gente soberba, que ele não vai demorar de abater gente prepotente, gente arrogante. O Senhor está dizendo: eu abati Uzias e eu estou prestes de cair, eu sinto graça do Senhor aqui. O Senhor está dizendo: eu estou prestes a abater gente soberba, arrogante, prepotente, com coração exaltado, que está se levantando contra você, contra o projeto que eu tenho na tua vida, diz o Senhor. Você observa que o sacerdote Azarias, juntamente com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, tentaram ali fazer com que o rei Uzias não fizesse o que ele estava fazendo, mas ele estava tão exaltado que ele não quis ouvir ninguém. Tem gente que é soberba, não ouve ninguém.
Tem gente que é prepotente, que é arrogante, que acha que é dono do poder, dona da palavra, e Deus está dizendo, é gente assim que eu estou marcando encontro para bater, e tu sabes do que eu falo. Eu estou paralisando, será muito rápido. Tu vai ficar sabendo que Deus abateu Uzias. Que Deus está abatendo soberbo. Olha Deus abatendo gente soberba aqui. Inimigos teus que estavam achando que era alguma coisa, que estavam se opondo, que estavam se levantando contra o projeto de Deus na sua vida, vai ter que ver que Deus é Deus e de Deus não se zomba e nem escarnece. Deus havia designado que era da incumbência dos sacerdotes. Não foi o homem não, irmãos, foi Deus. Quem oferecia incenso no altar do incenso eram os sacerdotes. Porque Deus havia designado assim. O que Deus designou para a sua vida, irmãos, tem que acontecer como Deus designou. Mas tem gente que não está gostando. Tem gente que está querendo servir de oposição. Não gosto dela, não gosto dele. Vou me levantar contra. Vou tentar prejudicar o trabalho dela. Vou tentar manchar a imagem dele. Tem muita gente que está se colocando em lugares como o rei Uzias se colocou aqui, em lugares que não é da conta, em lugares que não é para estar, querendo tocar onde não é da incumbência dele, e Deus está dizendo, eu vou tratar. Se prepare, minha irmã, porque não tardará. Gente soberba hoje está caindo na mão de Deus. E Deus vai tratar como ele tratou com o rei Uzias. Uzias, irmãos, ele se indignou. Ele tinha um incensário na mão ali para queimar o incenso. Quando ele se indigna contra os sacerdotes do Senhor, a lepra saiu na testa dele perante os sacerdotes na casa do Senhor. Ele se indignou contra os homens de Deus, contra os escolhidos do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que diante dos sacerdotes na casa do Senhor, a lepra saiu na testa do rei Uzias. É por isso que eu estou dizendo que você vai ver. Porque os sacerdotes aqui viram, não foi depois que o rei Uzias foi para casa e os sacerdotes ficaram sabendo, não, foi diante deles. Deus está dizendo, você vai ver, decai, rasto candarai, eu estou abatendo gente soberba e é para tu ver. Os olhos dos sacerdotes contemplaram a justiça de Deus dentro da casa do Senhor. Não foi fora não, foi aonde o rei Uzias estava afrontando os homens de Deus. Quantas pessoas parecem que perderam o juízo e caem da manto candarai, afrontando homem de Deus, afrontando mulher de Deus. Gente que Deus escolheu, gente de oração. E Deus está dizendo, eu tenho visto toda a afronta e vou cobrar de Uzias. Se prepare, filha. Se prepare, filho, porque tu contemplarás a minha justiça. Irmãos, não demorou, foi uma justiça rápida, foi uma justiça instantânea. O coração de Uzias estava exaltado. Tem gente com o coração exaltado que Deus vai abater, porque a palavra do Senhor nos diz que ao exaltado Deus abate. Ele dá graça aos humildes, mas ele abate os soberbos. Ele está dizendo hoje, eu estou abatendo gente soberba. Eu estou abatendo gente prepotente, gente que achou que era alguma coisa, aramanda cai. Aqui nós vemos, irmãos, que as riquezas, aquilo que o rei Uzias havia adquirido, começou a subir para a cabeça dele. Tem gente que começou a ter alguma coisa, começou a fazer algo e começou a subir a cabeça. E Deus está dizendo hoje, estou parando essa pessoa arrogante. Estou parando essa pessoa soberba. A lepra de Uzias saiu na testa dele perante os sacerdotes, irmãos. Eles contemplaram, eles viram. Ai daqueles que se levantem contra os escolhidos do Senhor, porque Deus faz a justiça para todo mundo ver e saber, inclusive você, que está sendo afrontada, que está sendo afrontado. Ele ficou leproso ali junto ao altar do incenso na casa do Senhor, no lugar onde ele queria, oferecer incenso. Fazer aquilo que não era da incumbência dele. Se tinha alguém querendo o que era teu,
Se tinha alguém querendo passar na tua frente, querendo usurpar o teu lugar, Deus está dizendo, eu estou abatendo hoje. O rei Uzias foi abatido de caia de rasto para nunca mais se levantar. Nunca mais ele pôde entrar na casa do Senhor porque estava leproso. Precisou morar em casa separada. Deus vai abater gente de maneira tão forte como ele fez com o rei Uzias, porque o coração está exaltado, porque se levantou e tocou em escolhido, se levantou e realmente tentou tocar naquela que Deus escolheu. Não estava brincando não, irmãos. Aqui o rei Uzias, ele não estava brincando com os sacerdotes não, ele estava verdadeiramente se opondo. E tem gente que tu sabe do que Deus fala, verdadeiramente se opôs, verdadeiramente se levantou como oposição, mas Deus está dizendo hoje, conta os dias, minha filha, conta os dias, meu filho, para tu saber da minha justiça, porque eu tô abatendo de maneira tão forte Uzias, que até você vai olhar e vai ficar assustada, vai ficar assustado, porque eu não suporto gente soberba, diz o Senhor, gente arrogante, gente prepotente, gente que acha que pode falar o que quer, fazer o que quer, amandocaia, de candoramante o derrasto, como se eu, o Senhor, não fosse cobrar. Era a casa de Deus, os sacerdotes eram de Deus, a incumbência do incenso foi Deus que entregou. O que é de Deus, ele cuida. Você, a sua casa, a sua família é de Deus. E ai de quem esteja se opondo. Ai de quem esteja se levantando contra. Ai de quem esteja tentando destruir. Você é uma escolha dos céus. E Deus está tratando com gente soberba por amor de ti. Declare comigo, eu creio que a justiça de Deus chegou. Deus está tratando com gente soberba. Eu creio que a justiça de Deus chegou. Deus está tratando com gente soberba. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para o rei Uzias. Olharam para ele e eis que estava leproso na testa. Quando eles viram, irmãos, estava lá o rei Uzias, leproso. Eles contemplaram que Deus estava castigando a ele ali, decaiaramante, o candarai, que era um castigo, irmãos. Um castigo por quê? Porque ele era soberbo. Deus não suporta arrogância, soberba, prepotência. E o próprio Deus castigou o rei Uzias. Tem castigo, viu, irmãos, que Deus traz pra gente arrogante e soberba. E a Bíblia diz, irmãos, que apressadamente os sacerdotes lançaram ele para fora da casa do Senhor. E ele mesmo, o próprio rei Uzias, se deu pressa em sair, visto que o Senhor ferira. Ele entendeu, irmãos, que Deus estava ferindo ele. Por quê? Porque ele havia feito o que não era para fazer. Ele havia afrontado quem não era para afrontar. Ele havia se levantado contra Aricandoramante o Candarai. Ele não deveria se levantar. Tem gente que afrontou quem não deveria afrontar. Tem gente que se levantou contra quem não deveria se levantar. Os sacerdotes tinham um dono, aquela obra tinha um dono. Ali, irmãos, não era um lugar onde o rei fazia o que queria, não. Ali era a casa de Deus. E na casa de Deus quem manda é ele. E ai de quem toque nos escolhidos de Deus, naqueles que Deus designa para algo. Porque tem muita gente que é igual o rei Uzias, irmãos, gosta de desprezar os outros, acha que é melhor. O rei Uzias aqui estava achando que porque ele era rico, porque ele tinha os bens, ele era melhor do que os sacerdotes. Tem gente que é assim, que acha que porque prega, porque canta, porque tem alguma coisa, acha que é melhor que os outros. E outra coisa, tem gente que às vezes nem tem, irmãos, um valor financeiro elevado, não. É porque é arrogante de si mesma, de si mesmo, e Deus está dizendo, eu vou abater. Porque aqui no caso do rei Uzias, ele era rico, mas tem gente que às vezes não tem nada, irmão, só tem arrogância. É arrogante, é prepotente, acha que é alguma coisa, e Deus está dizendo, esse tipo de gente eu vou tirar. Eu vou remover, eu vou ferir, eu vou tocar e vou parar. O rei Uzias se deu pressa em sair, mas era tarde demais, né, irmãos, para ele? Porque aqui ele estava leproso. E tá pensando que Deus curou ele daquela lepra? Curou não, decandorasto candarai, porque Deus sabe que é um soberbo. Deus não ia curar o rei Uzias para ele de novo voltar a fazer arrogâncias, prepotências, como ele gostava de fazer. Então Deus fez o quê? Permitiu ele ficar leproso, humilhou ele até o dia da morte dele. Irmãos, Deus é o Deus que abate. Ele não é somente o Deus que exalta, não. Ele é o Deus que também abate. Ele é o Deus que humilha. Ele exalta o humilhado, ele humilha a gente que é exaltada. E ele está dizendo, chegou o tempo de humilhação para Uzias.
Eu estou parando gente de uma vez por todas. Tem gente que vai sofrer. Imagina comigo quando o rei Uzias sofreu, irmãos. Isso é Bíblia, é palavra de Deus. Sofreu por quê? Porque ele era arrogante. Sofreu por quê? Porque ele quis afrontar os servos do Senhor. Porque ele quis tocar na obra de Deus e fazer as coisas do jeito dele. As coisas de Deus é do jeito de Deus e não do jeito do homem. E outra coisa, quem Deus levanta não é da conta de ninguém. E a gente precisa entender que Deus, ele escolhe quem ele quer para a obra dele. E nós não temos que contender com a vontade de Deus. Qual era a escolha de Deus? Que os sacerdotes, filhos de Arão, oferecessem sacrifício. Ponto! Era da incumbência deles, irmãos. Está ali diante do altar do incenso. Era da incumbência deles oferecer o incenso, oferecer o que Deus havia designado. Só que chega um rei achando que pode tudo. Tem gente que acha que pode tudo. Que acha que pode falar. Tem gente que acha que pode tocar. Que pode se levantar contra. Mas Deus diz assim, ó. Ele achou que podia. Ela achou que podia. Pois eu estou tocando nele, estou tocando nela. Como eu toquei em Uzias. Para que essa pessoa saiba que ninguém pode destruir os meus planos e envergonhar aqueles que eu escolhi. Os sacerdotes não ficariam envergonhados porque era uma escolha de Deus. Eu estou conversando com pessoas que são escolha de Deus e você não vai ficar envergonhada, não se preocupa. Você não vai ficar envergonhado. Se tem gente soberba no seu caminho como o rei Uzias, tenho certeza de uma coisa, Deus vai abater essa palavra para você. Deus vai abater gente soberba e o tempo da justiça de Deus chegou. Declare comigo, eu creio que chegou o tempo da justiça de Deus. Eu creio que chegou o tempo da justiça de Deus. Versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte. Pronto, irmãos, morreu leproso. Não teve cura para este homem. Acabou para ele. O Senhor está dizendo, tem pessoas que vão pagar. Aqui você observa que não teve cura. E ele precisou sofrer com a lepra até o fim dos dias dele. Ele morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Jotão ficou no lugar dele. E ele precisou viver excluído. Por quê? Porque Deus abateu Uzias. E o Senhor está dizendo, estou abatendo. Estou removendo. Estou retirando. E ai de quem se levantou contra a minha obra na tua vida, diz o Senhor. Ai de quem se levantou contra o meu chamado na tua história. Ai de quem está tentando impedir o meu projeto na sua vida. Como Deus defendeu os sacerdotes aqui, Ele está defendendo você. E está dizendo, estou abatendo gente soberba como eu. O Senhor abateu o rei Uzias. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, que estamos, Senhor, em nome de Jesus, teu filho amado, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor, pela ministração da mesma, de maneira tão clara e nítida, a ponto, Pai, de podermos aqui contemplar claramente que está chegando o tempo do Senhor julgar, do Senhor fazer justiça, do Senhor abater gente soberba, arrogante e prepotente. O Senhor sabe, Pai, a presunção do coração de pessoas, a soberba. O Senhor sabe a malícia, a maldade, Senhor. Ah, Pai, quantas pessoas querem destruir o teu propósito, o teu sonho, o teu projeto na vida dos teus escolhidos. Quantas pessoas que por não entender o que o Senhor tem na vida dos seus, eles perseguem, eles se levantam contra. Mas o Senhor é o Deus que abateu o rei Uzias. E o Senhor está abatendo pessoas que têm se levantado contra a tua obra. Pessoas que têm se elevado de candaramante o candarai, achando que é alguma coisa. Chegou o tempo do Senhor abater o soberbo. Chegou o tempo do Senhor tratar com o rei Uzias de cairamante o candarasto candarai. O Senhor feriu de candarasto e andarai a Uzias. E ele morreu leproso. Tem pessoas que o Senhor está ferindo, porque agiu com soberba contra o teu filho, porque agiu com soberba contra a tua filha. E chegou o tempo da tua justiça, será diante dos olhos dos teus filhos que foram humilhados. Será diante dos olhos dos teus filhos, Pai,
que o Senhor fará justiça. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus está batendo gente soberba e ele vai mostrar que quando ele escolhe alguém, ninguém consegue anular a escolha dele. Foi Deus que havia designado, que havia entregue esta incumbência aos sacerdotes. Eram sacerdotes que eram responsáveis por oferecer incenso no altar do incenso. Então isso não era da incumbência do rei Uzias. Ele era soberbo, era arrogante, e o próprio Deus abateu a soberba, a arrogância dele, mostrando que a vontade de Deus prevalece, mas o soberbo e o arrogante Deus abate. Se prepare, porque não tardará de Deus ferir Uzias com lepra. Gente arrogante, prepotente e soberba vão começar a pagar um alto preço, porque Deus hoje está entrando na guerra e batalhando por você e fazendo justiça. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa justiça de Deus na sua vida e que Deus vai abater os soberbos que estão no seu caminho, receba esta palavra em nome de Jesus. Declare amém.